Pastora, pode explicar sobre a questão do piercing no nariz que você falou no podcast Sem Filtro? Tá, vamos abrir na Bíblia. Vamos abrir na Bíblia? Aonde que está na Bíblia? Aonde que está na Bíblia? Coloquei-te, ó. Coloquei-te arrecadas nas orelhas e um pendente no nariz. Vamos ouvir? Vamos ver? Tá aqui, ó. Ezequiel 16, tá? Ezequiel 16. Abre aí tua Bíblia pra gente ler junto. Verso 11. Não, eu gosto de ler do início, porque senão fica bagunçado. Ó, mas vamos ler primeiro o verso 11. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Vamos ler agora do início para a gente entender o contexto. Ah, será que é o diabo que está falando? Vamos ver quem é que está falando. Verso 1, Ezequiel 16, verso 1. Vamos lá, todo mundo pegou a Bíblia? Todo mundo pegou a Bíblia? Então vamos lá, lendo todo mundo a Bíblia junto comigo agora para responder a pergunta. Ah, onde que na Bíblia tem brinco no nariz? Como eu falei no podcast que eu fui, que eu não tenho brinco no nariz, eu acho lindo, mas não tenho para não escandalizar os irmãos. Eu acho lindo, gostaria de ter, mas eu abro mão dessa vontade por amor aos irmãos, para que eu possa falar para mais pessoas, para que o coração da pessoa não se feche. Porque se eu tenho um brinco no nariz, tem pessoas que não vão querer me ouvir por preconceito com o meu brinco no nariz. Então, por amor ao Evangelho, eu abro mão de uma coisa que eu acho bonito, porque eu não quero afastar ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Agora, que é bíblico brinco no nariz? É. As pessoas aqui não percebem que é bíblico. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, brinco no nariz. Você nunca viu brinco no nariz? Tá aqui, ó. Qual é o contexto do texto? O contexto do texto tá aqui, ó, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o filho do homem, que era o profeta, Deus chamando o profeta Ezequiel de filho do homem. O filho do homem, Deus está falando com ele. Faça conhecer a Jerusalém as abominações que ela tem praticado, as suas abominações. Ou seja, Deus vem até o profeta Ezequiel e começa a falar da infidelidade de Jerusalém para com Deus naquela época. Deus está magoado, está chateado, porque Deus está dizendo que a mulher dele, que é a cidade, aquela cidade, representa a mulher dele. Deus chama a cidade de mulher dele. Quem entendeu? Então, Deus está chateado, está chamando, tá? Está falando que a mulher dele está sendo infiel a ele. O filho do homem, diga para ela, faça ela conhecer as abominações que ela está praticando. E diga para ela assim, assim diz o Senhor, verso 3, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Jerusalém era a mulher com quem Deus era casado. A tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus, que era um povo rejeitado, né, por Deus. Teu pai era amorreu, outro povo rejeitado por Deus. São os povos que o povo de Israel, quando chegou em Canaã, expulsou. Entendeu? Ou seja, eram povos que foram expulsos da terra prometida. Não eram povos que estavam sendo bem recebidos. Então ele está dizendo, tu era do povo rejeitado, tu não era uma pessoa bem recebida. É isso que Deus está falando, entendeu? Tu estava toda lascada, entendeu? Você, na tua origem, no teu nascimento, você procede da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Ou seja,
Ou seja, cananeu, amorreu, eteu, todos aqueles povos, né? Jebuseus, aqueles povos todos que foram expulsos da terra prometida. Verso 4. Verso 4. Quanto ao teu nascimento, Deus está falando, não é o diabo que está falando. Quem está falando é Deus. Quanto ao teu nascimento, no dia em que você nasceu, não te foi cortado o seu umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem foste esfregada com sal, nem envolta em faixas, que era como se fazia com a criança naquela época. Verso 5. Não se apiedou de ti olho algum. Deus está fazendo uma analogia falando com a mulher dele, né, que é aquela cidade. Ninguém olhou para você para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Então Deus está falando, você foi desprezada. Quem é que teve nojo dela, né? O mundo espiritual, os demônios, o diabo, a perseguição, o sistema. Então Deus está falando, você foi rejeitada, tá? Verso 6. Passando eu por ti, Deus falando para ela, para a cidade. Passando eu por ti, eu te vi a revolver-te no teu sangue, como se fosse um bebê recém-nascido que nasceu e ficou abandonado no sangue, no meio da rua. E eu te disse, ainda que estás no teu sangue, mesmo que você esteja no teu sangue, viva. Sim, ainda que você está no teu sangue, vive. Eu te fiz, verso 7, multiplicar como o renovo do campo, e você cresceu, e você se engrandeceu, e você chegaste a uma grande formosura. Aí ele começa a falar o que aconteceu com ela. Ela foi ficando linda. A mulher dele. Ele falou, formaram-se os teus seios, e te cresceste cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Você estava pelada, você não tinha roupa. Passando eu junto de ti, eu te vi, e eis que o teu tempo, né, o momento que você estava vivendo era tempo de amores, ou seja, ela era jovem, estava no tempo para casar, estava na hora de casar, de se relacionar, estava no tempo de amar. Tá vendo que tem tempo para todas as coisas? Era tempo de amores. Então eu estendi sobre ti as abas do meu manto e te cobri a tua nudez e dei-te juramento, ou seja, pediu ela em casamento, deu juramento, pediu em noivado e entrei em aliança contigo, casamento. Diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha, casou. Verso 9, então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo, que aí já é, o perfume era o óleo naquela época, é a dor, não é cosméticos, é beleza. Verso 10, eu também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, vestes de qualidade, de roupa boa, coisa cara, coisa boa. E eu te cingi de linho fino, pano caro, coisa boa. E te cobri de seda, verso 11, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos, colar a roda do teu pescoço. Isso aqui é para quem vem dizer que Deus não gosta que a mulher se adorne. Entendeu? Ah, Deus não gosta, é pecado. A mulher usar brinco, a mulher usar joias. É pecado? Fala com Deus aí em Ezequiel. Se fosse pecado, por que o próprio Deus faria uma analogia mostrando que ele adornou a mulher dele? Se fosse pecado. Cara, é muita ignorância, né? As pessoas que falam isso. Não pode cosméticos. Não pode tratamento de beleza. Não pode isso. Não pode aquilo. A mulher não pode usar brinco. A mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo. Verso 11, também te adornei com enfeites. Olha, enfeites, foi Deus que adornou ela com enfeites. E eu te pus braceletes nas mãos e pus um colar à roda do teu pescoço. Verso 12. Coloquei-te um pendente no nariz, o brinco, e arrecadas nas orelhas, brincos no nariz e nas orelhas. E coloquei-te uma linda coroa na cabeça. Verso 13, assim foste ornada com ouro e prata, e o teu vestido era de linho
fino de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, a comida dela era melhor, de mel e de azeite, eram formosas, eras formosa em extremo, a beleza estava nela. A beleza é uma coisa divina, tá vendo? Coisa divina. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha, ou seja, ela teve autoridade, ela foi casada com ele e recebeu o posto de rainha. Coisa séria, né, gente? Chegaste a ser rainha. Correu, verso 14, a tua fama entre as nações por causa da tua beleza, da tua formosura, porque eras perfeita, por causa da minha glória. De novo, eras perfeita. Eras perfeita porque ela era perfeita? Não, por causa da minha glória, diz o Senhor. Ela era perfeita por causa da glória de quem, gente? Por que ela era perfeita? Ela era perfeita por causa do quê, gente? Da glória de quem? Fala pra mim. Por causa da glória do Senhor. Então entende isso. A gente pode até buscar a perfeição, mas a gente tem que buscar a perfeição por causa da glória do Senhor. A gente não pode buscar achando que é a gente que é perfeito. Que a gente não é perfeito, mas Ele é. Então, por causa da glória do Senhor, ela era perfeita. Todo mundo entendeu? Aí teve alguém que falou assim, ah, não, mas isso aí é uma analogia e tal. Cara, é uma analogia, mas ele está usando elementos que ele nunca usaria, sabendo que nós, mulheres, iríamos entender isso. A gente ia entender. Deus sabe se comunicar melhor do que qualquer ser humano. Entendeu? Então Deus sabe, a gente ia entender. Ele não teria deixado isso escrito. Quer ver um outro texto que mostra que os adornos, que se cuidar é de Deus? A rainha Esther. A rainha Esther ficou quanto tempo em tratamento de beleza para entrar nas recâmaras do rei Assuero? Quanto tempo a rainha Esther, quem sabe escreve aí. Quanto tempo a rainha Esther ficou? 1 ano, Malu, muito bom. 1 ano. Se Deus não quisesse isso, por que essa história teria sido escolhida para estar ali na Bíblia? Por que Esther seria um exemplo? Esther é um exemplo, um dos melhores exemplos de mulher na Bíblia.